3 de março de 2026, vamos ler hoje Provérbios capítulo 3. Se você nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro que traz palavras de sabedoria para a tomada de boas decisões na sua vida em todas as áreas. Foi escrito pelo rei Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Esse livro de Provérbios é formado por 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia nesse mês de março, você consegue terminar esse livro e consegue terminar o mês mais inteligente, mais sábio, com mais informações a respeito de como tomar as decisões na sua vida em várias áreas, de tal maneira que você prospere. Então hoje é dia 3, nós vamos ler o capítulo 3. Provérbios capítulo 3 diz, versículo 1: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui é o rei Salomão chamando a mim, chamando a você de filho meu. E ele está dizendo aqui, olha, não te esqueças da minha lei. A lei que o rei Salomão transmite aqui no livro de Provérbios é a lei que ele estudou. E ele estudou a lei de Deus. Ele estudou os mandamentos de Deus. E ele compilou, reuniu no livro de Provérbios os ensinamentos que ele colheu de Deus para comunicar a nós. Então ele diz para mim, diz para você: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele fala para que eu e você guardemos os mandamentos no coração, porque é do nosso coração que nós recebemos as respostas para cada situação da nossa vida. Nós deveríamos tomar as nossas decisões pela nossa razão, pela nossa inteligência. Porém, no dia a dia, o nosso coração pensa mais rápido do que a nossa razão. Um exemplo de que o nosso coração é mais alto, fala mais do que a nossa razão, é você lembrar de alguém que te ofendeu. É muito provável que você lembra, se você não faz um exercício de oração e de pedido a Deus para perdoar a pessoa sinceramente, você percebe que quando você lembra, quando você vê uma pessoa que te ofendeu, você sente no coração, pulsando muito forte aquilo que ela fez para você de mal. E a, a sua capacidade de fazer o bem para essa pessoa é bem menor do que a capacidade que você tem de fazer o bem para um desconhecido, para uma pessoa que você nunca viu. Por que que é assim? Porque o nosso coração recorda daquilo que a pessoa que nos ofende, daquilo que a pessoa que nos ofendeu, deixou no nosso coração. Mesmo que você leia a Bíblia muitas vezes e saiba que Jesus disse, perdoa, você lembra. A memória que ficou no coração, ela é mais forte do que a razão, do que a inteligência. Então isso é um exemplo muito simples que mostra que o coração ele pulsa mais forte do que a nossa razão. Você pode ver que todos os dias muitos jovens tomam a decisão de se envolver com uma pessoa errada no seu relacionamento sentimental. A pessoa tem a inteligência e a razão, sabendo a melhor pessoa para mim seria aquela, mas o meu coração pulsa quando eu vejo aquela outra pessoa. E as pessoas, às vezes, muitas jovens engravidam de pessoas que depois elas têm muitos problemas porque elas vão pelo coração. Muitos jovens acabam se envolvendo com moças que depois se arrependem e pensam, como foi que eu fui fazer isso? Você percebe nesses casos, tanto no caso de alguém que te ofendeu, como no caso de jovens que se perdem por causa do coração. Então, quando o versículo 1 diz assim, Filho meu,
Não te esqueças da minha lei. Primeiro ele está dizendo, estude a palavra de Deus. Coloque na sua inteligência, na sua razão, qual é a palavra. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Depois que você tomou o conhecimento no campo da inteligência, no campo da razão, procure colocar isso dentro do seu coração. Porque se você tiver os mandamentos dentro do coração, vai ser aquilo que vai pulsar dentro de você. Na hora que você olhar para alguém, se sentir atraído em sair com aquela pessoa, se o teu coração pulsa a palavra de Deus, você vai dizer, eu não vou fazer isso. Se no seu coração pulsa os mandamentos de Deus, na hora que alguém ofender você, você vai deixar isso de lado, você vai dizer que Deus abençoe essa pessoa. Mas se você tiver os mandamentos apenas no campo da razão e não no campo do coração, você vai muitas vezes tropeçar. O nosso coração chega mais rápido do que a nossa razão. A nossa razão vem depois. Por isso que o versículo 1 diz, filho meu, não te esqueças da minha lei. Para você não esquecer, você tem que ler sempre. E é por isso que tem um livro que explica que quando você lê Provérbios todos os meses, você prospera na sua vida. Porque quando você lê todos os meses, você está sempre recordando. E quando você está meditando nessa palavra e lembrando que eu preciso cuidar do meu coração, na hora que você se depara com uma situação que o teu coração quer levar você para o lado errado, você lembra, é o meu coração que está querendo me enganar. Eu não posso me deixar levar por esse caminho. Por isso, vale a pena você fazer esse exercício e ter esse compromisso de ler a palavra de Deus de maneira constante. Versículo 2. Por que fazer isso? Porque guardar a lei do Senhor no coração. Versículo 2. Porque esses mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando você guarda os mandamentos, você se guarda de tomar a decisão de se envolver com a pessoa errada, de fazer a amizade com a pessoa errada, de aceitar a proposta de fazer uma sonegação no imposto de renda, de pensar assim, eu vou ganhar uma vantagem aqui, eu não vou pagar o direito trabalhista aqui, essa pessoa aceitou trabalhar na minha empresa sem o registro na carteira, então eu vou aproveitar isso. A pessoa que faz a coisa certa, ela vai ter um aumento de dias e vai ter anos de vida e paz. A pessoa que faz a coisa certa, ela vive em paz. Ela sabe que recolheu os impostos, fez o registro dos seus colaboradores de maneira correta, realizou o pagamento que tinha que ser feito no contrato no tempo certo, da forma honesta, correta e verdadeira. Não se envolve com a pessoa que não tem que se envolver, escapa, foge das armadilhas, da cilada do coração. A pessoa vê que uma pessoa está se aproximando, quer fazer amizade, mas é uma pessoa que não tem caráter, então a pessoa já corta, isola aquela pessoa. Então ela vai ter anos de vida e anos de paz. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. O que é benignidade? É a capacidade de fazer o bem. Então, não te desamparem a capacidade de fazer o bem e a fidelidade. O que é fidelidade? Vem de fides, que significa confiança, significa ser uma pessoa confiável. Então, não te desamparem a benignidade, a capacidade de fazer o bem e a fidelidade, a fides, ser uma pessoa confiável, uma pessoa que as pessoas podem contar, que sabem que você vai ser honesto. Atas ao teu pescoço, ou seja, ande com isso colado em você, a capacidade de fazer o bem e de ser uma pessoa confiável. Escreve-as na tábua do teu coração. Veja que mais uma vez ele fala, coloque isso no teu coração. Versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Em outras palavras, você vai ser uma pessoa bem-vinda. Você vai achar graça. Tanto Deus
como os homens, vão dizer: eis ali uma pessoa que faz o bem e uma pessoa que é confiável. Você vai achar graça e bom entendimento. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ter uma boa impressão aos olhos de Deus e dos homens. Se você quer agradar a Deus e quer ser uma pessoa bem-vinda, aonde você passar, que você tenha benignidade e fidelidade. Agora o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Coloque Deus em todos os teus caminhos. E até mesmo se você tiver tomado uma decisão errada no passado, ele endireitará as tuas veredas. Se você tomou uma decisão errada, se você começa a colocar essa situação diante de Deus, Deus, com o passar do tempo, vai fazendo a correção do seu caminho. Talvez você caiu na leitura de Provérbios 3 hoje e está lembrando de alguma situação que você fez de errado. Não fique pensando assim, não tem jeito. Confie no Senhor, coloque na mão de Deus. Ele pode endireitar os caminhos. Agora, o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nesse versículo 5 tem muitas pessoas que falam assim: eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas eu não consigo confiar. Será que Ele realmente vai me ouvir? Será que Ele realmente vai me atender? Pare de ficar com será. O versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem muitas pessoas que conhecem o Salmo 23 e sabem até ele de cor. Se você perguntar, a pessoa vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, e vai falar o salmo inteiro. Mas aí, no dia a dia dela, quando ela passa por um problema, ela não consegue lembrar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, então eu não preciso me preocupar. Eu vou perguntar: Deus, eu estou com essa situação, o que eu faço agora? O versículo 5 está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. A partir de hoje, quando você se deparar com uma crise, com um problema, ao invés de você se desesperar e ficar angustiado, confia no Senhor de todo o teu coração. Olhe para cima e diga: Deus, a tua palavra fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, onde está o que eu preciso para resolver esse problema? Porque existe uma promessa: nada me faltará. Então eu quero que o Senhor me diga o que me falta para resolver essa situação. E espere, confiando mesmo no Senhor. Ele vai trazer uma resposta a você. Existe uma promessa aqui. Quando você lê Provérbios 3 e o versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está dizendo aqui que ele vai fazer isso. Então, use a palavra e diga a Deus: o Senhor diz na sua palavra, em Provérbios 3, no versículo 5 e 6, que se eu confiar no Senhor e que se eu o reconhecer nos meus caminhos, o Senhor prometeu que vai endireitar as minhas veredas. Então me mostra como resolver essa situação. Peça isso a Deus. Use a palavra para o seu relacionamento com Deus. Versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nesses dois versículos, ele está dizendo: não seja sábio a teus próprios olhos. Não tome a decisão por você sozinho, por você sozinha.
Fale com Deus. Diga: Deus, me falta a sabedoria para resolver essa situação agora. Teme ao Senhor. Temer ao Senhor, nós já comentamos isso quando lemos Provérbios 1. Provérbios 1, no versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Então, os loucos não querem saber de sabedoria, não querem saber de Deus, mas o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Ter extremo respeito pelo Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar em tudo que você fizer. Se você procurar no dicionário, temer significa ter medo e também significa reverenciar e ter muito respeito. É nesse segundo sentido que temer a Deus está escrito em Provérbios. Teme ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar. Reverencie Deus em tudo que você fizer. Fale com Ele. Ele é o princípio de tudo. Nós falamos sobre isso quando fizemos a leitura de Provérbios no capítulo 1. E aparta-te do mal. Não adianta você dizer assim: Deus é o primeiro na minha vida, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é sábio, eu sei que Ele tem as melhores decisões para mim, e você entrar no caminho do mal. Tem pessoas que vivem anos na igreja e vivem apanhando da vida porque seguem um coração e os seus próprios sentimentos, as suas emoções, sem pedirem orientação de Deus. Então, não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, priorize Deus, coloque Ele em primeiro lugar e afaste-se do mal. Versículo 8, porque isso será remédio para o teu umbigo, ou seja, isso vai proteger você nos mínimos detalhes. O umbigo é um lugar que é de intimidade, representa que ele vai proteger você nos mínimos detalhes e será medula para os teus ossos. Medula também fala de uma parte muito interna do nosso corpo. Está dizendo, se você colocar Deus, você vai ser muito bem guardado. Versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Os versículos 9 e 10 estão falando que devemos honrar a Deus com tudo o que temos, com tudo o que temos recebido dele. Fala de maneira clara sobre entregar as primícias de toda a tua renda. Esse texto está falando a respeito dos dízimos, está falando a respeito das ofertas, está falando a respeito dos votos. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com esse assunto, mas o capítulo 3, aqui no versículo 9 e 10, fala que nós devemos honrar ao Senhor. Quem nos dá fôlego de vida, quem nos dá força para o trabalho, quem nos dá sabedoria para aprender um ofício, uma profissão, quem nos dá inteligência, capacidade é Deus. Então, se nós tememos a Ele, se nós honramos a Ele, se nós temos Ele como nossa prioridade, então nós também vamos colaborar com o reino dele, financiando a obra dele. Por isso, honra ao Senhor com a tua fazenda, com aquilo que você tem, e com as primícias. Primícias fala a respeito da primeira parte, das primícias de toda a tua renda. E se encherão, o versículo 10 traz uma promessa, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Fala que existe multiplicação, que existe prosperidade quando você honra a Deus. E transbordarão de mosto os teus lagares. Significa que você vai ter abundância, multiplicação, prosperidade, crescimento, quando você entrega as primícias, a primeira parte de toda a tua renda para Deus. O que é a primeira parte? A primeira parte fala dos dízimos. Os dízimos correspondem à 10ª parte de todas as rendas que você possui. O fundamento dos dízimos está em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10.
Vamos fazer essa leitura aqui. Estamos aqui em Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Veja, aqui o profeta Malaquias está entregando o recado de Deus para a nação de Israel, num tempo em que a nação de Israel estava passando por dificuldades. E o profeta entrega o seguinte recado: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Agora o versículo 10. Trazei todos os dízimos. O dízimo é a 10ª parte. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois que você traz o dízimo até a casa do Senhor, fazei prova de mim. Veja que esse texto fala que você pode fazer prova de Deus. Tem um texto que diz que aqui, no texto original, não está escrito prova, mas está escrito assim: depois façam um desafio comigo. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Veja o versículo 11. E por causa de vós, quem são esses vós? Aqueles que devolvem o dízimo, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto aqui nos fala a respeito dos dízimos. Você tem liberdade de acreditar naquilo que você quer. Há muitas pessoas que criticam os dízimos, mas eu li aqui para você um texto que fala sobre os dízimos e também que fala que você pode fazer desafio com Deus. Faça uma proposta a você. Devolva os dízimos e diga: Deus, a sua palavra está dizendo que se eu devolver o dízimo, o Senhor vai abrir uma porta, vai abrir as janelas dos céus. Está escrito que o Senhor vai derramar uma bênção tal que vai advir a maior abastança. Se você devolve o dízimo e essa bênção não vem, então você pode dizer a Deus: no mês que vem eu não vou mais devolver o dízimo, porque o que está escrito na Bíblia não aconteceu. E se não aconteceu, então significa que não tem validade. Faça um desafio com Deus. O texto da Bíblia diz que você tem autoridade, legitimidade de fazer esse desafio com Deus. Retornando em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos aqui os versículos 9 e 10. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, os versículos 11 e 12 nos trazem um ensinamento, que Deus, sempre que você se aproximar dele, vai corrigir você. Perceba uma coisa, eu não sei se você já reparou isso, mas você encontra muitas pessoas que fazem coisas erradas na vida. E elas fazem coisas erradas, e fazem coisas erradas, e fazem coisas erradas, e nunca acontece nada com elas. O castigo delas vem, muitas vezes, na velhice, de maneira repentina, de maneira inesperada, mas eles ficam muitos anos vivendo, fazendo a coisa errada, sem acontecer nada. E você que segue a Deus, quando você faz alguma coisa errada, logo em seguida já acontece uma coisa ruim com você. E muitas vezes você fica indignado e pensando:
aquela pessoa faz coisas erradas e não acontece nada de mal para ela. Eu fiz uma vez. Se eu falar uma mentira, as pessoas já descobrem. Se eu engano no troco, a pessoa já percebe. Se eu faço uma coisa errada, imediatamente eu recebo um castigo. Por que as coisas são assim? Porque o versículo 11 e 12 dizem aqui: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você é filho de Deus, e Deus corrige os seus filhos, e ele corrige de maneira rápida, para que você seja disciplinado, para que você seja disciplinada, para que você não erre no seu caminho. Ele ama você, então com você a regra vai ser diferente. Se você andar com Deus, ele vai corrigir você imediatamente, para que você mude o seu caminho e ande no caminho certo. Sempre que Deus corrigir você, agradeça a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor já me corrigiu para eu andar no caminho certo. Agora o versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. 15. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. 16. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. O versículo 13 até o versículo 16 estão dizendo: você será feliz. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Você será feliz, você será bem-sucedido se você for o homem, se você for a pessoa que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento, e a pessoa que adquire o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. Se você tem sabedoria, se você tem conhecimento, você encontra as saídas para encontrar um bom trabalho, uma boa carreira, uma boa esposa, um bom marido, para você organizar bem a sua família, para você aprender a fazer a gestão dos seus recursos econômicos, dos seus recursos financeiros. Se você acha sabedoria, você sabe como criar um programa de aposentadoria para o seu futuro, realizando investimentos nos lugares certos. Você vai estudar sobre investimentos, aplicações financeiras, e você vai ter a sabedoria, o conhecimento que vai multiplicar os seus recursos. Você vai aprender como administrar a sua casa. Isso é melhor do que a prata. Do que adianta uma pessoa receber milhões porque ela venceu, porque ela acertou os números da loteria? Muitas pessoas ganharam milhões e ficaram mais pobres do que quando ganharam o prêmio na loteria, porque faltou sabedoria, faltou conhecimento. Usaram o recurso para comprar roupas, viagens, carros e casas e depois perderam tudo que compraram pela falta de sabedoria e de conhecimento. Então, o 14, melhor é a sua mercadoria, aquele que tem sabedoria e conhecimento, do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. 15, é mais preciosa do que os rubis e tudo o que você pode desejar não se compara com a sabedoria. Com a sabedoria, versículo 16, existe aumento de dias na mão direita, você prolonga os seus dias, você cuida da sua saúde, da prática da atividade física, do sono, de beber água, de buscar conhecimento constante. Você vai ter aumento de dias, de agir com honestidade, e na sua esquerda você vai ter riquezas e honra. Você vai saber como multiplicar aquilo que você recebe. Você vai ter riquezas e você vai ter honra, porque você vai ter benignidade, fidelidade, que nós lemos nos versículos anteriores. Você vai ter a capacidade de fazer o bem, a capacidade de ser uma pessoa confiável, a capacidade de
ser bem recebido nos lugares em que você chegar, porque vão saber que você é uma pessoa que tem juízo, tem sabedoria, tem conhecimento, tem prudência, sabe como tratar as pessoas. Por isso que a sabedoria vale mais do que prata e do que ouro. Agora, versículo 17. Os seus caminhos, ou seja, os caminhos da sabedoria e do conhecimento, são caminhos de delícias, e todas as suas veredas trazem paz. 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Então, aqui no versículo 19, ele está dizendo: o próprio Deus usa a sabedoria para tudo que ele faz. Ele com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. O próprio Deus, quando foi preparar, criar os céus, ele usou inteligência. 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destinam orvalho. 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, ou seja, o bom juízo. 22. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Quando ele fala serão vida para a tua alma, a alma fala a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Se você tiver sabedoria, você vai ter bons pensamentos, você vai ter desejos que trazem para a prosperidade e as suas vontades vão estar voltadas para aquilo que traz o bem para você. Tem pessoas que vivem com vontade de fumar, com vontade de beber, com vontade de assistir pornografia, com vontade de se masturbar. Assistir pornografia e viver na masturbação consome muita energia que atrapalha o crescimento pessoal. Viver na bebida e viver no cigarro atrapalha a condição física, a força para que você possa avançar. Uma pessoa que vive com ansiedade, com preocupação com o futuro, com pensamentos de mágoa, de raiva, ressentimento de coisas do passado, que não consegue perdoar, fica sem vida na sua alma, fica com pensamentos maus, com desejo de vingança, desejo de retribuir o mal que fizeram para ela, fica com vontades que são ruins. Quando você tem sabedoria, você pensa em tudo isso. Para que eu vou gastar a minha vida com essas tolices? Então, a sabedoria, versículo 22, serão vida para a tua alma, para os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades, e graça para o teu pescoço. Significa, vão trazer alegria. O pescoço fala a respeito de um lugar que fica perto da nossa respiração. Você respira com tranquilidade, você respira com paz. Versículo 23. E então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. 24. Quando se te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. O 25 e o 26 estão dizendo, você não precisa ter medo daquilo que vem de repente. Você não precisa ter medo do castigo que vem sobre os ímpios. Porque se você anda com Deus, o 26, o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Deus vai livrar você de cair na cilada, de cair na armadilha, quando você anda com Ele. 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. O 27 e o 28 estão dizendo, se você tem alguma coisa que você pode ajudar o próximo,
O próximo vem e te pede. Então, você pode dar. Dê. Não diga para a pessoa, vem amanhã. Não se faça de difícil. Não faça a pessoa ter um pouco de dificuldade. Não faça assim, vou deixar ele sofrer um pouco. Que ele venha amanhã, depois ele venha depois de amanhã. Vou judiar um pouco dessa pessoa. Tem algumas pessoas que eu já vi que fazem isso. Ah, ele veio, ele me pediu, eu tenho. Mas eu vou castigar um pouco essa pessoa. Vem amanhã. E depois a pessoa fala mais uma vez, vem daqui a 2 dias que eu vou ver se eu te dou. Se você pode dar agora, dê para a pessoa. 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Se você mora com seu vizinho, cuide do seu vizinho. Faça o bem para o seu próximo. Ele mora perto de você, ele espera que você faça o bem. 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Na verdade, você não deve ter inveja de ninguém. A inveja vem de um sentimento de comparação. Nunca se compare com ninguém. Você tem o seu caminho e as outras pessoas têm o caminho delas. Se você olhou para alguma coisa que alguém tem e aquilo despertou o desejo de você também ter, então pense numa forma de você comprar, de você conseguir, de você aprender. E pense e lembre, você não é a outra pessoa. Você tem o seu caminho e a pessoa tem o caminho dela. Não tenha inveja de ninguém, muito menos da pessoa que faz coisas erradas, do homem violento. Nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32. Por quê? Porque o perverso é abominação para o Senhor, e você não quer ser abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Os sinceros são aqueles que são transparentes. A palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas pegam a cera e colocam na trinca para esconder, para maquiar aquela rachadura. O sincero é aquele que vai até Deus como um vaso sem cera, que fala para Deus a verdade. Se você desejou alguma coisa de alguém, sentiu inveja de alguém, sentiu raiva de alguém, é melhor você chegar até Deus e dizer: Deus, hoje eu estou com raiva do fulano, porque ele disse isso, porque ele me fez aquilo, e o que eu desejo é que ele morra. Você pode ser sincero com Deus e dizer o que se passa no seu coração. Deus vai limpar o seu coração dessa raiva e dessa mágoa e vai ajudar você a vencer o pecado. Mas se você for até Deus e disser: Deus, eu amo o Senhor, eu louvo ao Senhor, eu sou puro, eu sou reto, o Senhor sabe que eu ando sempre na verdade. E lá no coração, no fundo, você estiver com raiva, com mágoa, com inveja de alguém, Deus vai olhar para você e vai dizer: eu estou vendo tudo o que está dentro do seu vaso, tudo o que está dentro do seu coração. Deus, ele quer encher o nosso vaso com azeite. O azeite representa o Espírito Santo, mas é necessário ir até Deus como um vaso sincero, mostrando: eu estou rachado aqui e ali. Versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Quem são os justos? Uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. O justo é aquele que lê a palavra de Deus e fica colado com a palavra de Deus. Então, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. O ímpio é aquele que não guarda o bem. A palavra pio significa bondoso. Ímpio é o que é maldoso. Então, a maldição do Senhor habita na casa do que é maldoso, mas a habitação dos justos ele abençoará. A casa daqueles que andam colados com a palavra de Deus, ele abençoará, ele derramará sua bênção. 34. Certamente
Veja o 34, ele fala certamente, ou seja, com certeza, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Quem plantar o mal for escarnecedor, vai receber o mal com certeza. O 34 está dizendo, certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. A graça significa o favor de Deus. A graça é aquilo que Deus dá para aqueles que são os mansos. Os mansos são aqueles que são humildes em obedecer a Deus. Existem os orgulhosos, aqueles que ficam tomando as suas próprias decisões, e existem os mansos, aqueles que escutam a palavra e dizem: se Deus falou, vou obedecer. E o 35, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Os sábios, os que procuram obedecer à lei de Deus, vão herdar a honra, mas os loucos são os que desonram a Deus, os que deixam Deus em segundo plano e resolvem tomar as suas próprias decisões. Os que tomam as suas próprias decisões tomam sobre si confusão. A pessoa pensa que sabe tudo, cria o seu próprio plano, segue no seu próprio caminho, segue a sua rota e depois ela entra em confusão. No meio do caminho, ela se perde. Ela não sabe qual a rota, para onde seguir. Esse é o texto de Provérbios 3, e Provérbios 3, ele é um capítulo que nos fala que você vai receber o favor de Deus se você obedecer os seus mandamentos. Qual é o favor de Deus? O favor de Deus está aqui no versículo 2. Se você obedecer à lei de Deus, o versículo 2 fala: eles aumentarão os teus dias. Você vai ter longevidade e te acrescentarão anos de vida e paz. Você vai ter paz, você vai ter longevidade e paz. Não adianta a pessoa viver muitos anos, mas ser uma pessoa que vive sem paz. Quando você obedece os mandamentos, você vai ter muitos anos com paz. E além do versículo 2, existe uma promessa. Se você obedecer os mandamentos e buscar a sabedoria, versículo 16 repete: você vai ter aumento de dias, longevidade na sua mão direita, e na mão esquerda você vai receber riquezas e honra. Riquezas fala não só a respeito de dinheiro, mas fala sobre a vida espiritual. Se você obedecer aos mandamentos do Senhor, você vai ter riquezas no plural, porque você vai ter riqueza espiritual no seu relacionamento com Deus, você vai ter a riqueza na sua família, porque você vai tomar uma boa decisão na escolha de uma pessoa para o seu casamento, você vai ter riqueza na educação dos seus filhos, porque você vai seguir orientando eles no caminho do Senhor. Você vai ter riqueza financeira também, porque você vai ser uma pessoa que tem gestão, administração, aplicação dos recursos de maneira sábia, de maneira inteligente. Você vai ter riquezas porque você vai ter a sabedoria. Então, a sabedoria vai fazer com que nos seus relacionamentos você encontre boas pessoas, boas amizades. Você vai saber como escolher bem um sócio. Então, seu negócio vai ser abençoado, porque você vai saber com quem se associar. Você também vai ter riquezas no sentido de que a sua alma vai viver em paz. Você vai ter bons pensamentos, bons desejos e boas vontades. Você não se entrega ao consumismo, à ansiedade, à depressão, carregando mágoas a respeito de coisas que pessoas falaram para você. Você vai ter rapidez para perdoar as pessoas. Isso é uma riqueza que vem dos mandamentos de Deus. Então, quando o versículo 16 diz que se você buscar os mandamentos do Senhor, você vai ter um aumento de dias, é porque você vai ter dias de paz. Você não vai, por exemplo,
correr o risco de passar por um infarto porque você ficou com mágoa, raiva. Tem pessoas morrendo em função disso. Morrem do coração, ficam com dificuldade na respiração, ofegantes, porque estão carregando mágoa, ódio, sentimentos de raiva de coisas do passado. Então você tem aumento de dias e na esquerda você tem riquezas e honra. Vai receber a honra porque aquele que obedece à lei de Deus nunca vai agir com orgulho, soberba, arrogância, prepotência, humilhando o próximo, mas vai tratar outras pessoas com amor, com respeito, com consideração. Nós lemos aqui em Provérbios 3 para que você sempre guarde aqui no versículo 3, a benignidade e a fidelidade. Você guarda a capacidade de fazer o bem e a fidelidade, a fides, a confiança, ser uma pessoa confiável. Então, tudo isso faz com que você que segue a lei de Deus receba essa promessa do versículo 16, de ter riquezas e honra. Agora eu faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que a sabedoria consiste em você temer a Deus. Temer a Deus significa honrar, respeitar, priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E Deus, ele enviou Jesus para morrer por todos nós, para que todos nós, vindo até Jesus, recebamos o perdão dos nossos pecados. E quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que eu tenho pecados, eu reconheço que eu preciso de um Salvador que foi preparado por Deus para mim. Esse Salvador se chama Jesus. Ele veio, anunciou o reino de Deus e morreu por todos na cruz, e ele disse que se você aceitar a Jesus, você se torna filho de Deus. Então, como chegar até Deus? Aceitando a Jesus, reconhecendo que você precisa do sacrifício de Jesus para receber o perdão dos pecados e que você precisa do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando com você no seu coração para que você receba a luz para andar no caminho certo. Então, nessa oração de confissão, fazendo uma breve explicação, a frase 1 diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Significa que você está aceitando Jesus para ser o seu Senhor, aquele que vai guiar a sua vida, que vai ser aquele que vai mostrar o caminho certo a você, e como meu único Salvador, porque só Ele salva você dos seus pecados. A frase 2, você pede: perdoa meus pecados. Tudo que você já fez de errado, todos os dias nós deslizamos em palavras, pensamentos, atitudes. Então, quando eu peço perdoa meus pecados, eu reconheço que eu preciso de Jesus para ser limpo dos pecados. E a frase 2 ainda fala: e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Quando Jesus morreu, ele disse: eu vou para o céu e quando eu for lá, vou enviar o Espírito Santo que vai ficar na terra. Todo aquele que recebe Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mora no nosso coração e ele nos fala o que nós estamos fazendo, dizendo para nós: não faça isso, não ande com essa pessoa, siga esse conselho, não faça isso e não siga aquilo. É o Espírito Santo que fala no nosso coração qual o caminho certo. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus e que haverá um julgamento final. Mas quem aceitar a Jesus e estiver com o nome no livro da vida será salvo e entrará diretamente no reino dos céus. E o fim da oração é: em nome de Jesus, amém. Nós devemos orar em nome de Jesus porque Jesus é que nos salva e que trouxe a vida,
para todos nós. Então, faça essa oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus, pause esse vídeo e fale toda essa oração com sinceridade no coração, e depois que você disser amém, você estará com Deus. Se você tem algum santo, imagem ou escultura na sua casa, embale em um pacote, coloque fora da sua casa e tenha certeza que o Espírito Santo já está com você. Você não precisa mais desses apoios de imagens, de santos, de esculturas, porque agora você tem o próprio Deus com você. Vamos agradecer a Deus pela meditação de Provérbios 3. Senhor, te agradecemos pela meditação desse capítulo de Provérbios, pedindo que o Senhor nos fortaleça com a sua graça e derrame sobre a nossa vida a sabedoria, para que possamos receber o aumento de dias, as riquezas e a honra que vem do Senhor. Que esse teu filho, essa tua filha que carrega mágoa no coração em relação a alguém, consiga liberar o perdão. Que o Senhor agora venha libertar os que estão presos nos vícios da bebida, do cigarro, da pornografia, da masturbação, do adultério, da mentira, da ira, do desejo de vingança, do suborno, da corrupção, da violência, meu Deus e meu Pai, da briga, da contenda. Eu peço que o Senhor visite esse teu filho e essa tua filha para livrar de todos esses males, e que o Senhor agora venha trazer a libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama sobre a nossa vida cada dia mais sabedoria. Ajude esse teu filho e essa tua filha que tem dificuldade com relação aos dízimos e às ofertas. Eu peço que o Senhor faça com que esse teu filho e essa tua filha veja e perceba como o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas para aqueles que são fiéis ao Senhor. Que o Senhor traga prosperidade e multiplicação para aqueles que vão fazer um desafio com o Senhor, para que vejam que a sua palavra é verdadeira. Ela não mente, ela é verdadeira. E eu peço que o Senhor honre ao seu próprio nome, a sua palavra para esse teu filho e essa tua filha, para que possam ver que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel. E que todos possam confiar no Senhor em todos os seus planos e projetos, colocando a sua vida pessoal, depois a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus negócios, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu curso, as suas viagens, os seus treinamentos, os seus amigos, os seus recursos econômicos e financeiros, a sua alimentação, a sua saúde, tudo nas suas mãos, pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu peço que o Senhor venha mostrar para cada pessoa que verdadeiramente a sua palavra sempre é verdadeira e fiel. Te glorificamos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória e eternamente glória ao Senhor. Amém e amém.